Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor. Nós estamos começando hoje mais um Reino de Deus em 7 minutos. Nós estamos estudando o livro de Gálatas e hoje especificamente o capítulo 4, e eu quero ler com vocês um versículo, que é o versículo 16. Paulo escreve o seguinte: tornei-me inimigo de vocês, pois por lhes dizer a verdade. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade. Ah, meu irmão, minha irmã, como isso é importante. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa manhã. O quanto você quer viver a verdade? O quanto de fato você quer viver uma vida na verdade? É isso que faz toda a diferença na nossa vida cristã. O que realmente importa para mim e para você é o viver a verdade. Não é nem sempre o que nós pensamos ou achamos, imaginamos, não, mas a verdade. Então Paulo está questionando os gálatas com respeito à verdade. Paulo está dizendo, olha, é possível eu que gerei vocês na fé, venha me tornar inimigo de vocês porque eu estou falando a verdade com vocês? A Bíblia diz que nos últimos tempos muitos viriam, e falariam mentiras e agradaria ao coração e ao ouvido de muitos, que muitos seriam seduzidos pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades, e isso criaria um evangelho que lhes agradaria aos ouvidos e ao coração, mas que esse evangelho não seria o evangelho de Cristo, que seria um evangelho que deveria ser anátema, maldito. E Paulo se preocupa muito com essa questão, e ele fala sobre isso em várias partes das suas cartas. E aqui Paulo está falando algo muito sério para a igreja de Gálatas. Olha, vocês têm me visto como inimigo agora, porque eu tenho falado a verdade para vocês. O que você prefere ouvir? Você prefere ouvir mentira ou ouvir verdade? Você prefere que passem a mão sobre a sua cabeça quando, por exemplo, você erra, ou que falem a verdade na sua cara quando você erra? O que é que produz mudança na sua vida? O que é que transforma a sua vida, querido? A mentira ou a verdade? A Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 8, fala: conhecereis a verdade vos libertará. Então, o que muda a existência de alguém, o que muda a vida de um homem, de uma mulher, o que muda a história de uma família, por exemplo, o que muda a história de um casamento, da relação pais e filhos, enfim, não são mentiras. O que muda a história de alguém é a verdade. Só que é como se nós fôssemos programados de alguma forma, de alguma maneira, para não querer a verdade, para querer a mentira. Então, é importante que você entenda isso. O capítulo 4 está falando da lei e da graça, está falando de Sara e de Agar, e falando e deixando claro para mim e para você que nós, em Cristo Jesus, somos chamados para a graça que é exemplificada por Sara, e não para a lei que é exemplificada por Agar. Mas quantas vezes nós mesmos nos colocamos numa situação onde buscamos de alguma forma viver na escravidão novamente? Em vez de entender a superioridade da graça, nós tentamos viver debaixo de regras. Não faça isso, não toque nisso, não haja assim, não ouça isso. Enfim, muitas vezes nós mesmos nos colocamos sobre essas regras. Então Paulo está dizendo, olha, agora vocês são filhos, vocês foram adotados pela graça, pelo sacrifício calvárico, Cristo morreu por vocês para fazer de vocês filhos, e não mais apenas um povo que sirva a Deus, mas filhos que têm intimidade com o Pai, filhos que podem chamá-lo de Abba Pai, de meu paizinho, aqueles que têm intimidade. Já não é mais um viver sobre regras, sobre dogmas, mas é um viver superior. Você precisa entender que a graça te leva a uma comunhão, um relacionamento que é extremamente superior à lei.
A lei parece até mais fácil, olha, você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, e você acha que consegue viver pela lei, mas não, a graça te faz abrir mão de tudo para servir Jesus. A graça te leva a entender que Ele é a pessoa mais importante, que agradar a Ele é a coisa mais importante a ser feita. E a Bíblia fala que quando você tem a graça em você, você tem também o Espírito de Deus na sua vida, habitando em você. Então é Ele que te conduz ao certo, ao errado, é Ele que te traz paz ou desassossega o coração. Mas o que eu quero que você realmente entenda é que vivemos uma geração onde a verdade muitas vezes dói e a verdade afasta as pessoas muitas vezes daqueles que a dizem. Nessa palavra dessa manhã eu quero que você entenda isso. A verdade é que produz vida. Não viva mentira, não viva a mentira de um evangelho fraco, fácil, né? De um evangelho que só se preocupa com as suas necessidades, de um evangelho que é chegado a você apenas no sentido de trazer a você sucesso, vitórias, conquistas, mas onde não há renúncia, onde não há sacrifício, onde não há entrega, onde não há, sabe, onde você não tem que morrer para si mesmo, não. O verdadeiro evangelho da graça é o evangelho que Jesus morreu por nós, então nós em Cristo também morremos para o mundo, morremos para nós mesmos, para viver para Ele. Entenda isso. A graça faz com que eu me disponha a viver de uma forma superior à lei, a dar o meu melhor, a dar a minha vida, a renunciar à minha própria vida em prol do reino de Deus. Então, se você vive no reino e você vive na graça, você deve ser alguém que está disposto a renunciar tudo pelo reino, a viver para Ele, para Deus, de verdade, e não apenas em busca de um conforto pessoal. Que Deus te abençoe.